Vamos lá. Gente, então, oficialmente bom dia para todo mundo que está aí. Hoje, então, eu quero conversar com você. A gente vai conversar com você sobre várias coisas, mas antes de tudo, eu quero. Ih, caiu minha. Uma coisa deu. Deu certo? Ai, caiu tudo aqui, voltou. Vamos lá. Então, hoje eu tenho aqui para apresentar para vocês a professora Vanessa Jung, que está aqui com a gente hoje. E a professora Vanessa está aqui com a gente porque ela vai me ajudar na turma de vocês. A gente vai trabalhar até o final do semestre com uma professora. Pode ser que eles gostem mais do Titi, professora. De mim, assim, o amor não bate. Eles não me gostam, entendeu? Eles não gostam de mim. Eles ficam mandando haters para mim depois. Tô brincando, gente. Mas aqui é a professora Vanessa, que vai trabalhar com a gente também. A professora Vanessa, ela. Eu vou deixar ela se apresentar, sim, né? Mas a professora Vanessa, ela também tem uma formação parecida com a minha, é bacharel em administração, mestre em administração, também faz doutorado, mas a parte da professora Vanessa é uma parte mais voltada à gestão de pessoas, a comportamento. Então, acho que vai dar um belo contraponto aqui na forma que a gente está trabalhando a disciplina, pessoal. E sem mais delongas, então, professora Vanessa, se quiser te apresentar e bater um papo, fica bem à vontade, tá bom? Uhum. Então, bom dia, pessoal. Como o professor Zépica já comentou, né, eu também sou formada em administração, sou de uma cidadezinha bem pequena aqui, né, lá de Cruz Alta, fiz a minha graduação lá, daí agora eu atualmente moro em Santa Maria, fiz mestrado aqui, também em administração, e agora estou no doutorado em administração. Eu pesquiso, então, agora no mestrado e no doutorado, eu sou da área de gestão de pessoas, né, e comportamento organizacional. Daí eu estudo a aprendizagem, estudo também questões voltadas à sustentabilidade. Esses são os pontos mais principais dos meus estudos, né? Estou ingressando agora na turma de vocês, espero contribuir, espero que vocês consigam aprender comigo e também espero aprender com vocês, né? Que a gente consiga manter um diálogo, consiga interagir e aprender em conjunto. E como vocês já sabem, né? Já tenho meu endereço de e-mail, caso vocês queiram, precisem de algo, podem sempre me contatar que eu estou à disposição. Professora, dá-lhe pau. Vai para as aulas, então. Vamos seguir, então? Ninguém vai ligar a câmera para mim conhecer vocês. Estamos solitários, professor Zépica. Então, Aqui, vamos lá. aqui o pessoal pagou horrores de aparelho, professora, para ficar com os dentes tudo reto, tá? Pagou horrores na hidratação, chapinha, escova progressiva, para ficar o cabelo bem bonito, ou essa hidratação dos cachos que tem, né? Esses cachos rebeldes, ficar bonito. Então, tudo lindo em casa, eu nunca vi eles, tu acredita? É, pode ter certeza. Nunca. Eu Hã? tô lindíssimo, pode ter certeza. É. Ah, então compartilha com nós. Abre a câmera. Poxa, não tem câmera. Eu tô aí, gabinete. Hum, Ah, hum, Gatinha. Eu tenho a minha desculpa. então tá, na próxima aula, tu dá um jeito de vir aí em alguma coisa que tu possa ter câmera pra gente te ver, então. Daí resolve o problema. Professora, se Hoje tu é te só eu e o entediar, professor eu aqui no coloco uma solitário, outra né, pessoa professor? aqui, ó. Quando ficar muito entediado, eu Ah, troco a tá câmera. bom. Ah, ótimo. Então tá. Vou abrir o nosso cronograma agora para a gente dar uma olhadinha. Vamos ver o que temos aqui. Então, pessoal, vocês já fizeram a prova, né? Até vou comentar rapidinho agora sobre a prova de vocês. Eu ajudei o professor a corrigir a prova de vocês, né? E deu para perceber que, por vezes, vocês poderiam ter aprofundado mais o conteúdo, né? Vocês, de modo geral, foram bem nas provas, só que aconteceu um pouquinho de faltar explorar algumas questões e buscar entender mais, né, como que se dá tudo isso na prática. Então, olhar para a prática para responder as questões. E também, outra coisa seria que vocês
por vezes, faltaram um pouquinho de atenção ali no que a questão estava pedindo, porque não era somente uma coisa, e daí vocês responderam a primeira coisa e deixaram a segunda. Então, por isso que algumas questões vocês ganharam metade da nota, um terço da nota, que valia a questão. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da teoria da tecnologia da informação, também sobre a teoria matemática e também sobre a teoria da contingência. Essas teorias, então, a gente vai ver no decorrer da aula que, de algum modo, elas estão ligadas com a teoria de sistemas, que vocês já tiveram a aula, né, com o professor Zépica. E dentre essas duas aqui, a teoria da tecnologia da informação e a teoria matemática, elas já estão disponibilizadas e vocês já devem ter assistido, né? A teoria da contingência, ela vai ser postada hoje para vocês, mas eu já vou dar uma palhinha, né? Eu já vou falar um pouco dela para vocês irem se norteando e compreendendo um pouco desse contexto. Na próxima aula, então, no dia 17, a gente vai falar um pouco sobre a questão da estratégia organizacional das escolas, né, lá no Mintzberg. E depois, então, no dia 27, ou talvez no dia 21, vai ter uma palestra para vocês, então. E lembrando também que até segunda-feira vocês têm que postar a atividade 4, né, a tarefa, até às 23h55. Alguma dúvida? Em relação ao trabalho, está tudo tranquilo? Podem me sinalizar pelo chat, abrir o microfone. Olha, não, tô de boa. Eu não tive problema para entender, não. Tá gente, bom. O link mudou, só um pouquinho, só desculpa, professora, que o link mudou e a gente mandou ele por mensagem, acho que foi o Felipe que pediu, né, para colocar ele mais fácil no aba. Ele estava lá nos avisos, esse link novo, mas eu coloquei também lá naquela abinha que tem professor, quando é a próxima aula ao vivo, eu acabei de colocar o link lá. Só que eu pedi para vocês, se puderem compartilhar esse link aí nos grupos de WhatsApp de vocês, dizer que é esse link aqui da aula, eu agradeço também, tá, gente? E qualquer coisa também, né, professor, em relação às atividades, caso eles tenham alguma dúvida, podem nos recorrer a partir do e-mail, né, mandando mensagens que a gente vai buscando sanar essas dúvidas. Para que vocês não percam a atividade, né, lembrando que ela está casada com a tarefa 3 também. Então, hoje falando um pouquinho sobre a aula de tecnologia da informação, que a gente acredito que vocês já assistiram lá, a aula do professor Zépica, né? A gente vai por onde que começou, né? De onde que surgiu essa tecnologia da informação. Então, aqui a gente começa a pensar lá na questão da cibernética, né? No Norbert Wiener, que ele trouxe o quê? Que ele buscava, então, a partir do entendimento da cibernética. E o que significa isso, né? Seria a questão de dirigir navios, dirigir homens. E a cibernética, então, ela significa essa comunicação e controle. E o que ele busca trazer a partir disso? Ele busca, então, que as ciências elas sejam mais entrelaçadas, que as áreas tenham mais ligação. E diante disso, então, ele vai trazer que, bom, a gente pode compreender as coisas de modo mais interdisciplinar. E a partir disso, então, ele traz esse conceito da cibernética e ele vai desenvolver, então, vai nascer a partir daí o cérebro eletrônico, né? Que era aquele computador enorme que ocupava toda uma sala. Então, vem aí essa pesquisa inicial que vai trazer todo esse contexto nesse cérebro eletrônico, lá em 1946, e, ao mesmo tempo, estavam ocorrendo outras coisas, né? Como vocês já viram, já havia toda a questão dos estudos voltados à teoria de sistema, né, de compreender os sistemas e os subsistemas. Também estava ocorrendo, né, a Segunda Guerra Mundial, e daí como que essa questão do desenvolvimento desse cérebro eletrônico, ele vai fazer, de algum modo, contribuir com todas as questões da guerra, né? O que ele vai contribuir na questão de controle das informações. Então, tudo isso está ocorrendo meio que em conjunto e vai se complementando. E, diante disso, então, a gente começa a pensar aqui, pensando na cibernética,
a gente pensa no componente do sistema aberto, que a gente trabalhou lá na teoria sistêmica, né? Que envolve a entrada, o processo de transformação e a saída. Por exemplo, a gente pode pensar agora na questão da pandemia, né? A gente tem um ambiente e pensando nos restaurantes, havia um meio de entrada, um processo de transformação e uma saída. Por exemplo, o cliente ia até o restaurante, fazia o pedido dele, que seria a entrada, havia o processo de transformação que ia ser desenvolvido, né, o prato do cliente, e a saída, que seria a entrega desse produto lá no local. Daí haveria todo o processo de retroalimentação para ter, digamos que, um feedback lá nessa entrada, né, para que se melhore os processos. Tudo envolto de um grande ambiente, né? Daí chegou a pandemia, o que aconteceu? A própria entrada se transformou, porque quando entrou a pandemia, emergiu essa retroalimentação, quando ela voltou lá, as pessoas não estavam mais indo até os restaurantes. Então, o processo de entrada mudou. O processo de entrada se tornou, por exemplo, os clientes pedirem pelo WhatsApp, fazerem os seus pedidos, daí o processo de transformação, o prato, então, ele vai ser posto em outros utensílios para ser direcionado à saída, que seria esse cliente, e daí vai ter toda a retroalimentação do quanto esse cliente vai ficar satisfeito com esse novo modo. E daí o que a gente pensa aqui na cibernética? No que ela vai contribuir? Ela vai contribuir para que essas informações ali da saída até a entrada novamente, esse processo de retroalimentação, ele seja comportado por informações para que haja maior controle e se consiga manter uma sinergia nesse ambiente. Então, esse ambiente ele permaneça ativo e positivo, que daí aqui a gente pensa nas questões também de entropia, né, que tudo tende ao caos. E daí surge a questão da cibernética, né, que ela busca, então, bom, a partir dessas informações, desse controle, a gente consegue um ambiente de negentropia. Que o que seria isso? Que tu vai conseguir as informações enquanto meio de manter o sistema ativo, controlado e de forma positiva para haver essa sinergia e se manter tudo em ordem, mas sempre considerando que vai tender ao caos. Então, vai ter sempre que ter uma retomada acerca disso. Seguindo, então, aqui a gente começa a pensar na questão da teoria da informação, propriamente dito, né? E o que a gente tem aqui na teoria da informação? A gente vai ter 3 itens básicos para conseguir compreender isso, que seria o dado, a informação e a comunicação. Com certeza, vocês já devem ter respondido pesquisas, né? Que a gente acaba recebendo muita pesquisa hoje em dia, online mesmo. E o que seria esse dado? Esse dado seriam as respostas de vocês nas pesquisas. Por quê? Porque aquele dado é bruto. Não houve tratamento analítico algum sobre ele. Vocês simplesmente botaram, por exemplo, sim ou não, às vezes, nunca. Então, isso é simplesmente um dado. Aí, quando tu trabalha esse dado, tu insere ele em algum contexto, por exemplo, essa pesquisa que vocês responderam faz parte de um artigo científico. Então, os autores desse artigo científico, eles vão trabalhar em cima dessas informações, né, desses dados brutos, vão analisá-los e depois vão comunicá-los. Como que vai ser feita essa comunicação? A partir, então, da divulgação desse artigo, por exemplo, em uma revista. Então, é esse o processo que vai ocorrer entre dado, informação e comunicação. E aí, como vocês devem ter assistido, o professor Zépica trouxe um exemplo muito legal para vocês na aula, que vocês devem ter assistido, né, sobre o podcast. Então, aqui a gente teria, qual seria esse processo, né, o sistema de informação? Haverá uma fonte, um transmissor, um canal, um receptor e um destino. Então, aqui vamos pensar também no próprio e-mail que eu enviei para vocês. Dá para a gente pensar a partir disso. Bom, qual que era a fonte nesse caso? A fonte era a professora Vanessa. E o que era o transmissor? O transmissor foi o notebook que eu utilizei, então, para redigir esse e-mail.
E esse e-mail foi enviado por qual canal? Pelo Gmail para vocês. O receptor, então, foi o tablet, o celular, o notebook que vocês foram lá e utilizaram para receber a partir de algum aplicativo. E o destino, então, foi cada um de vocês. Só que, dentre esse processo aí, esse sistema de informação, podem ter acontecido alguns ruídos. E o que seriam esses ruídos? Esses ruídos, eles podem ter sido o meu e-mail, que no momento que eu estava redigindo, ele não ficou claro. Vocês poderiam não ter entendido. Bom, mas quem que é a Vanessa? A Vanessa vai ser a nossa professora? Ela vai participar só de uma aula? Ou ainda, poderia ter dado algum bug no sistema, vocês não terem recebido o e-mail, não saberem que a gente teria aula hoje. Então, todos esses ruídos, eles existem e eles vão acabar, de certa forma, interferindo nesse sistema de informação e a gente sempre vai buscar que não ocorra. Mas eles, de diversos modos, podem impactar e é preciso ter cuidado nesse contexto. Então, pensando agora mais especificamente, né, na cibernética e na administração, no contexto da administração, né? Aqui a gente pode pensar na questão da automação. O quanto a gente está envolvido, tanto diariamente, quanto também as fábricas e indústrias, com toda essa questão da automação. O professor Zépica trouxe lá para vocês o Homem de Ferro, né? E daí a gente já liga o homem com a máquina e já começa a pensar nisso também. E pensando também na questão do grande acúmulo de dados e informações, né? Olha só o quanto que a gente consegue ter de informações e de dados no computador. Imagina se tudo isso estivesse impresso, seria uma gama enorme de dados e como que a gente ia trabalhar isso, né? E pensando agora no ambiente da pandemia, como que ficaram os escritórios, as pessoas trabalhando em casa? Isso tudo foi se remodelando. Por quê? Porque não se tornou mais necessário um grande espaço físico. E penso que depois, mesmo após a pandemia, muitas formas de trabalhos irão seguir à distância, porque é possível a gente estar aqui e conversar com alguém que esteja lá em Paris. Então, essa questão, ela nos fornece essa possibilidade e nos gera uma grande gama de informações que a gente pode obter, só que daí a gente começa a pensar também, como que a gente está trabalhando esses dados? Existe um trabalho em cima desses dados? Que daí a gente vai lá no texto Professora, me dá só um segundo. Essa turma aqui também é de engenharia de automação. O Luiz está aí, ó, o Luiz Henrique é da automação. E é interessante mostrar para eles, né, para a gente conversar na realidade. Luiz, se tu puder abrir teu microfone, eu vou te agradecer muito, assim, essa relação que tem entre a automação e a administração, né? Porque são ciências bem diferentes nas suas essências, ao mesmo tempo em que não, que elas se complementam de alguma forma, né? Assim, o grande engenheiro de automação, ele, claro que ele vai produzir lá o equipamento, vai produzir o algoritmo, o software, para que tudo aconteça de forma integrada e tal. Mas vai lidar com muitos problemas de forma da administração, né? A forma que a produção vai precisar, o que a organização em si vai precisar. Não, sim, com certeza, né? Vários fatores, né? A gente tem que administrar tudo, né? Vamos dizer. Como é que tu enxerga isso depois, assim, Luiz? Tipo, vamos imaginar esse futuro pós-apocalíptico, né? De pandemia, e tu tá formado bem, legal. E a tua atuação lá no ambiente mesmo de trabalho, tu consegue perceber isso, cara? Que, assim, vai ter muito de gestão na tua mão, mas muito mesmo. Não, eu acredito, assim, eu tenho vários ex-colegas, né? Tipo, que já se formaram, ou estão até estagiando, que a maior parte do trabalho deles é na área de gestão, não é nem de automação, né? Por a gente se formar em engenheiro, né, no caso, como é que eu vou dizer? Muitas empresas, elas optam por usar a gente como na área de gestão, assim. Tem um colega que tá até que foi para Tigre, que ele trabalha na gestão de projetos, a área que ele fica lá, não é bem a automação em si, assim, né? E eu acho que
até se tu for trabalhar na área de automação mesmo, tu vai ter que gerir, né, outras etapas, né? Vai ter que administrar outras coisas, né? Porque a técnica, né? Eu sempre falo isso para vocês, né? A técnica, eu tenho certeza que vocês têm. Tenho certeza que vocês sabem as coisas dos cursos de vocês, os conteúdos, enfim. Agora, quando vocês forem para o ambiente de trabalho, vão querer que vocês gerenciem pela técnica, né? Então, por exemplo, eu sei administrar, o Zé sabe administrar, a professora Vanessa também sabe, mas a gente não sabe nada de automação, nada. A gente pode saber de clima organizacional, de definição de metas, objetivos, mas a gente não sabe nada de automação. Então, se me colocasse para fazer uma administração aí operacional, vamos dizer assim, da automação, eu não ia saber. Eu podia direcionar, mas eu não ia saber. Agora, quando pega um engenheiro e coloca ele para administrar, ele sabe exatamente o que tem que ser feito e como tem que ser feito. E assim, o problema que chega para ele é um problema que ele pode resolver, que ele tem competência. Mas às vezes o que pode faltar para ele é o interpessoal, é a ferramenta da gestão, é a forma de comunicar, né? Não, com certeza, né, professor? E esse é um grande problema de quem se forma engenheiro, né? Porque muita gente vai para essa área e não tem esse aprendizado, vamos dizer assim, esse conhecimento, né, nessa área de administração que faz falta, né? Cara, eu tava lendo uma entrevista essa semana que, não sei qual, me esqueci o número agora, posso até procurar no Google e ver. Não sei quantos por cento dos formados em engenharia, a primeira coisa que fazem pós-formados é fazer ou MBA, que é essa especialização em gestão, né? Ou ir fazer mestrado em administração. Primeira coisa que os caras fazem. Por quê? Porque precisa ter esse feeling da gestão, né? Precisa, é necessário, assim, um engenheiro fazer o MBA. Agora não dá mais, né? Na FURG não dá mais, pelo menos, tu ter 2 matrículas ativas. Mas alguns anos atrás, assim, tipo, vamos pensar na década de 90, início dos anos 2000, era muito comum o cara ter 2 matrículas, uma na engenharia, de qualquer área, né, da área que fosse, e uma em administração. Então ele cursava engenharia no vespertino, né, no manhã e tarde, e ele cursava administração à noite, para ter as 2 formações, já pensando nessa atuação do mercado de trabalho. Como é interessante isso, né? Assim, as 2 áreas estão longe uma da outra, mas estão perto uma da outra ao mesmo tempo, né? Se for pensar até na graduação, assim, tipo, se a gente ir para buscar um PET, por exemplo, a gente consegue ter uma noção, assim, de administrar, porque tem vários, cada PET funciona de uma maneira, mas eles são divididos em projetos, alguns são divididos, tipo, em áreas, tem a parte da administração ali e tal. Dá para ter uma noção, assim, ajuda, né? É muito importante o extra classe, né? O além da caixinha da disciplina, porque isso aí é a técnica que vocês vão ter, né? Agora o aprofundamento em outras coisas é muito importante. Professora, desculpa, roubei tua aula, tá? Vou te devolver ela agora. Imagina, agora eu fiquei pensando aqui e queria perguntar até para o Luiz Henrique que essa aproximação, então, com as teorias da administração, se de algum modo tu acha que já está impactando assim no teu olhar para quando tu for atuar, tu pudesse contar um pouquinho para nós? Não, com certeza. Como é que eu vou dizer? Tipo, eu tenho afinidade com automação, mas não é tanto como é que eu não sei explicar. Tem umas partes que eu não gosto, assim, né? Como todo mundo, acredito que a gente vai focar numa área em si, assim. E eu tenho como uma opção a área de gestão, assim. Só que realmente me falta conhecimento nessa área, porque a gente não tem tanto. É só essa cadeira de administração que a gente tem, né? A gente tem uma outra que é gerenciamento de empresas também. Mas é isso que a gente tem de ligação dentro do curso, né? Aí vai de buscar por fora alguma outra coisa, né? O Luiz e professora também, agora eu já vou aproveitar e vou dar um spoiler, então, aproveitar, deixa do Luiz, né? Essa semana eu gravei uma entrevista com o professor o Bauru, vocês conhecem o Bauru, né, gente? Conhecemos, sim. Ele é coordenador da automação agora. O coordenador da automação. Eu fui atrás dele
porque eu fui fazer exatamente essas perguntas para ele, sabe, Luiz, e colegas e professora. Tipo, por que tem tanta dificuldade, assim, né, de dialogar a administração dentro das engenharias e especificamente dentro da automação, né? E aí eu trouxe para a gente conversou sobre várias coisas, assim, e ele trouxe algumas coisas do que o Luiz está falando. A gente conversou também sobre aquela questão do início do semestre lá do podcast, né? O sofrível podcast. Daí a gente conversou sobre a turma ter se mobilizado, dito não quero fazer podcast, pedir para alguém assinar em nome da turma, não quero nada que seja fora da caixinha que eu montei assim para mim. E a habilidade interpessoal, que é uma coisa que poderia estar sendo gerada, poderia estar sendo criada, o pessoal está fugindo, né? O pessoal foge de qualquer coisa que te tire de uma decoreba para a prova, muitas vezes. E aí a gente conversou, eu e o Bauru, a entrevista do Bauru ficou muito legal, o Bauru veio de sangue bem doce, assim, peito bem aberto. E eu vou colocar ela para vocês assistirem como entrevista obrigatória, sabe, lá pelo dia 17, de repente. Mas eu já posso adiantar que está na plataforma, de repente, vocês quiserem olhando já e interagindo, porque o Bauru trouxe bem isso, sabe? O que o engenheiro vai fazer depois e por que o engenheiro muitas vezes não quer se entregar para estudar uma coisa de gestão, sendo que ele vai gerenciar, sabe? O que é a perspectiva do estudante? Eu vou deixar, professora, eu vou deixar, tá? É que eu tô demais aqui, roubando tua aula para mim. Eu e o Luiz, né, Luiz, estamos roubando da professora. Mas pode tocar, tá, professora? Não, mas foi bom ouvir também o Luiz, porque daí a gente percebe que muitas vezes essas cadeiras da administração, que são em outras áreas, os alunos não têm muito interesse, né? Eles não percebem a importância. E deu para ver aqui na fala do Luiz que não, que ele está percebendo, ele está se interessando, o que é importante, né? Porque às vezes a gente pensa que tal disciplina lá não tem nada a ver com o que eu estou estudando, mas é porque tu não foi a fundo e não percebeu realmente a importância dela, né? Mas então, seguindo, aqui a gente começa a pensar então nessa questão do quanto a tecnologia, todo esse acúmulo de informações que a gente tem agora em espaços tão pequenos, ele tá facilitando. E na questão da pandemia, a gente percebeu exatamente, né, que tudo se tornou, a partir dos computadores, tablets, enfim, muito mais fácil, e alguns trabalhos continuaram sendo desenvolvidos de forma remota, né, e não houve problema algum para isso. E o que a gente percebe, então, o grande papel dessa tecnologia da informação. E a partir disso, então, alguns sistemas de informação gerenciais, eles foram desenvolvidos, né, facilitando, então, para o meio empresarial, essa questão de como que tu vai estar fazendo a tua administração dentro da empresa, né? E daí existem, então, meios para que tu consiga ter maior controle dos fornecedores, dos clientes. Então, são inúmeras as possibilidades que tu pode abordar e trabalhar com isso. Só que daí aqui a gente já começa a pensar naquela questão que é do outro texto, né? Que ficou disponível para vocês também, que cadê o I da TI, né? Onde está a informação? Que o grande acúmulo de dados que a gente tem é algo imensurável. Só que esses dados estão sendo trabalhados em diferentes organizações, eu digo isso, né? Porque tem informações que são organizações de alta tecnologia e outras organizações nem tanto, mas ainda assim elas têm um grande acúmulo de informações, de dados, só que eles estão sendo trabalhados a fim de que se construam informações para as decisões da organização, ou eles estão ficando somente como dados e a empresa está dizendo que é de alta tecnologia. Só que a tecnologia, ela anda em conjunto com a informação. É preciso ter um olhar muito atento para isso. E aí também a gente já pode pensar na questão das compras online, né? Do quanto isso se tornou algo fácil. Eu sou uma pessoa mais fechadinha, admitindo, né? E eu já tenho certo medo, sou meio receosa em relação a isso. E, por exemplo, compras diretamente pelo computador eu até que faço. Mas eu vou lá e quero fazer o boletim, assim, bem bonitinho. Não gosto muito de comprar pelo cartão.
Aí o meu esposo, por exemplo, ele já não, vai lá e compra pelo celular, compra direto no aplicativo, né? Usa o cartão de crédito. Eu já fico com um pouco de receio em relação a isso, mas tudo isso nos mostra o quanto a gente pode fazer as coisas de modo mais prático hoje em dia, né? E o quanto a gente passou também a utilizar e a confiar na tecnologia. Sou super medrosa e receosa. E o senhor não é, professor? Conta um pouquinho para nós. Professor, as minhas aulas têm Harry Potter, entendeu? Tu vai achar que eu não sou cringe. Eu tô denunciado aqui há horas já. Mas eu tenho medo de comprar pelo celular, é coisa bem louca, não é nada a ver. Mas eu compro perfeitamente pela internet com cartão de crédito, tá tudo certo. Agora no celular me dá medo. Que coisa doida, né? E aí, porque eu acho que eu gosto de olhar e baixar, e imprimir a minha compra em PDF, guardar, não sei. Coisa de velho mesmo isso, né? Mas cada um com sua loucura. Mas é que não é que de certa forma a gente ainda fica um pouquinho de medo. Por exemplo, o Pix. O Pix surgiu agora e ele, meu Deus, ajudou muito, né? Só que tem pessoas que não conseguiram entender e nem utilizar. Os meus pais, por exemplo, o meu pai faz transferência bancária para mim, daquelas transferências fechadinhas, e ele se recusa a utilizar o Pix, sendo que, gente, ele está fazendo a mesma coisa, só que de modo mais demorado. Entende? A minha mãe, ela se recusa a pagar qualquer tipo de conta pelo aplicativo do celular, ali do banco. Ela não confia e acha que não vai ter como, que isso é muito perigoso, que vão roubar os dados dela. Então, isso é das pessoas se abrirem para isso, porque o mundo das informações, ele está aqui, está para nos ajudar, né, para facilitar as transações que a gente possa fazer, e especialmente quando a gente pensa nas organizações, né? A gente precisa investir nisso e saber utilizar tanto a tecnologia quanto as informações. E para fechar, então, pensando na questão das críticas, né, e contribuições da tecnologia da informação, a gente pode pensar na questão das críticas enquanto a falta de se utilizar tanto a tecnologia quanto a informação, né? A gente ultrapassar esse acúmulo somente de dados e transformá-lo, de fato, em informações. E os pontos positivos estão bem claros no que a gente já discutiu, né? Que é todo esse novo mundo que a tecnologia e a informação nos proporcionaram. Não sei se acabei falando demais, fiz só uma retomada, mas se vocês quiserem compartilhar, perguntar alguma coisa, tanto pelo chat, sinalizem, por favor. Não, foi ótimo, eu adorei. E além disso, só dar um recado também que tem a entrevista do professor Lunardi, né, conversando sobre tudo isso aí, gente. Ficou bem legal aquela entrevista. Ele é pesquisador de ciência de dados, né, ficou bem legal. Bem legal. Tá perfeito, professor. Pode ir. Seguimos então, pessoal. E aqui, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria matemática da administração. Aqui vocês têm muito mais domínio que eu, né? Vão me dar um show, né? Mas eu vou falar um pouquinho igual, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Que eu também, professor, eu morro de medo dessa teoria aí. Vai que fala alguma coisa que não pode. Tá, então, de onde que surgiu, né, essa teoria matemática da administração? A gente pensa lá no Newman, né, e no Morgenstern, e lá em 1947, que eles fizeram, então, um livro que tratava da teoria dos jogos e comportamento econômico. Mas, ao mesmo tempo, estavam ocorrendo outras coisas, como, por exemplo, o que a gente acabou de falar sobre a cibernética, lá do Weiner, né? E também a questão do processo decisório, lá do Simon, que vocês estudaram algumas aulas atrás, né? Que ele traz a questão dos vieses, o quanto a gente consegue, de fato, tomar decisões racionais. E será que a gente toma decisões racionais mesmo? Porque como que a gente vai conseguir ultrapassar toda a nossa subjetividade e não ter esses vieses, esses contrapontos, né? Então, tudo isso é trabalhado. E então aqui começa a se estudar em relação à pesquisa operacional, né? Considerando também que estava no mesmo contexto da Segunda Guerra Mundial e ela vem de modo a contribuir, então, para esse desenvolvimento de
modelos de soluções ótimas. Uma coisa que você fala muito quando você trabalha a pesquisa operacional é essa questão das soluções ótimas, né? Mas antes de entrar, de fato, na pesquisa operacional, a gente fala um pouquinho sobre o processo decisório. E o que seria esse processo decisório? Existem duas perspectivas. A perspectiva do processo e do problema. O que seria a perspectiva do processo? Aqui a gente vai selecionar a melhor alternativa. Então, a gente vai definir um problema, a gente vai relacionar algumas alternativas e vai fazer a melhor escolha. Só que daí, com o que vocês aprenderam lá falando no Simon, eu pergunto para vocês, vocês acham que dessa forma a gente vai conseguir, de fato, ter uma visão geral de tudo, a gente vai conseguir ter a melhor escolha? Ninguém vai querer conversar um pouquinho? Então, me deixaram solitária. Então, seguindo. Da teoria da matemática eu ainda não vi nada. Tipo, eu não olhei ainda. Ah, tu não assistiu a aula Não ainda? assisti a aula ainda. Ah, tá pendente então tá, ainda. não tem problema. Tá, não tem problema. Então, o que a gente vai pensar aqui? Então, que essa perspectiva de processo, ela vai estar um pouco enviesada. Ela vai cair naquela questão da subjetividade, que a gente não vai conseguir analisar tudo, todas as alternativas possíveis, porque tem toda aquela questão dos nossos vieses, que a gente não somos seres muito subjetivos, que não conseguimos compreender tudo realmente que está em nossa volta. Dessa forma, então, existe a perspectiva do problema, que daí qual é a ideia dela, né? É a ideia de decisões não programadas, sem alternativas, e a gente se racionaliza a partir da matemática. Então, aqui a gente começa a pensar, então, em desenvolver modelos, em desenvolver soluções ótimas para resolver, então, determinadas decisões. E diante disso, então, a gente começa a pensar na pesquisa operacional. O que seria essa pesquisa operacional? Ela tem uma visão sistêmica do contexto e vai se propor, então, a criação de métodos para resolver esse problema. E aqui a gente usa, então, a estatística, a probabilidade e a matemática pura. Então, aqui a gente pega e vai explorar todo esse contexto mais racional, esse contexto mais numérico, para tomar as decisões em busca de que aqui a gente consiga, então, vencer essa subjetividade que era trabalhada lá no Simon, né, que a gente não conseguia ultrapassar todos os vieses. E o que essa pesquisa operacional ela vai trazer, então? Ela vai trazer uma probabilidade, vai ter um pouco de risco e um pouco de incerteza. A gente vai tentar compreender esse contexto. Então, ela vai trabalhar a partir da estatística e análise desses dados, utilizando, então, a formulação de modelos quantitativos. E, então, o que seriam as fases da pesquisa operacional? A gente vai buscar formular, então, esse contexto que a gente está buscando entender, construir um modelo a partir disso, deduzir, então, uma solução a partir dos testes, né? E estabelecer um controle sobre essa solução para poder implementá-la. Então, a gente vai, por exemplo, fazer um controle de produção, controle de estoque. A gente Professora, vai colocando em uma outra ótica, não parece exatamente o que o engenheiro de automação, por exemplo, vai se dedicar a fazer? Parece, né? Pelo menos pra gente que é leigo. Sim. Parece que vai cair bem aí, né? Exato, porque daí aqui ele vai de fato utilizar todo esse olhar mais quantitativo dele, né? E vai buscar propor então uma solução ótima desse problema, buscando evitar esses diversos vieses que podem vir a existir. E existem algumas formas, então, algumas técnicas de se perceber, então, essa questão da pesquisa operacional. Quais seriam elas? Tem a teoria dos jogos, né? O que seria a teoria dos jogos? Eu até fiquei procurando exemplos, mas para mim não tem algo que fique mais claro em relação a isso do que a questão das licitações, né?
que tu vai lá e qual é o cerne da teoria dos jogos? É a questão de que haverá uma disputa de interesse, uma força entre as pessoas, né, em que só uma pode ganhar. Então, o que vai acontecer ali na licitação? Elas vão estar concorrendo, vão ter estratégias diferentes, mas só uma pessoa vai poder ganhar, né? Então, é bem isso que traz na teoria dos jogos. Depois disso, então, a gente tem também a teoria de filas. E o que ela traz aqui? Ela busca otimizar o tempo, resolver os gargalos e otimizar a logística. Aqui a gente pode pensar nas próprias filas de supermercado. A gente tem a fila comum para todos, mas também tem uma fila separada lá para idosos e gestantes, por exemplo. Ou ainda uma fila que é para... Tu tem que ter um número X de produtos, por exemplo, 10, 15 produtos, não mais do que isso, para ti naquela fila. Então, tu está otimizando essa fila. O mesmo ocorre na questão das lojas, que tem uma fila que é somente para pagamentos, outras tu está indo lá para pagar algum diretamente no caixa, tu não está fazendo compras. Então, tudo isso pode ser entendido a partir dessa teoria de filas, assim como também lá dentro da organização, que a gente pensa, então, no como que é feita essa produção, e existe toda uma organização para isso, a fim de que se diminuam os gargalos e otimizem o tempo. Ainda também temos a possibilidade dos grafos, né, que é uma outra técnica, que aqui você vai criar, então, um encadeamento de situações, e aqui a gente pensa também no gráfico de Gantt, né? Então, tem as flechas, a simultaneidade, então tu vai organizar a partir de... Para mim, fica bem claro uma planilha mesmo, né? Que tu vai ter toda uma organização a partir disso. Depois disso, então, a gente começa a pensar, sempre voltado a esse lado mais quantitativo, né, no controle estatístico de qualidade. E o que seria esse controle estatístico? Ele é voltado mais para o operacional, né, e ele vai buscar, então, perceber como que as coisas estão sendo desenvolvidas, o quanto há de erros, e criar ações corretivas caso hajam. Por exemplo, a gente está lá numa fábrica, numa indústria, e tá ocorrendo muitos defeitos em determinado produto. Então, a gente vai identificar, a partir desse controle, as falhas para se restabelecer o controle de qualidade desses produtos. Existem 3 formas. Tem a forma que é a 100%, que todos os produtos serão inspecionados. Então, um por um vai ser inspecionado para ver o quanto ele está, de fato, do modo que deveria, né? Tem o retorno esperado. Há também o modo aleatório, que a gente vai pegar, então, uma quantidade X aleatória, vai conferir, tá ok, então está tudo ok. Ou também é pela amostragem, né? Que vão ser determinados lotes que vão ter essa inspeção. Aqui até, se o professor quiser comentar um pouquinho, que daria para falar sobre um estudo que foi desenvolvido, né? Se quiser comentar, professor. Sim, a gente desenvolveu, eu e o professor Samuel, esse estudo, né, de controle estatístico do processo, e era uma, se eu não me engano, assim, era uma empresa de lixeiras, a gente estava analisando o takt time dela, que era tudo automático, né, era tudo automatizado, então a gente estava tentando analisar qual era o melhor tempo para fazer aquilo, mas sem perder a qualidade. E aí foi feito várias formulações estatísticas, matemáticas, assim, analisando o tempo, porque tem aquela questão de que a qualidade em cima de uma porcentagem, né? Então, eu tolero 5% de erros. Então, se eu tolero 5% de erros na produção de lixeiras, eu posso fazer a produção tão rápida quanto, sei lá, 1 hora. Aí, se eu quero tolerar menos por cento de erro, vamos dizer, se eu tolero 1% de erro, a produção vai ter que cair para metade do tempo, para o dobro do tempo, vai ter que produzir em 2 horas. Então, essa relação é o seguinte, qual é o melhor formato otimizado para a empresa, né? Se ela vai produzir mais lentamente e ter menos erro,
ou se ela vai querer produzir mais rápido para produzir mais, mas vai acabar tendo mais erro. Se ela tiver mais produzindo mais rápido, tiver mais erro, a gente precisa ter mais controle da amostra, né? Então, eventualmente, tem que parar e ver se aquele produto está certo ou não. É bem isso que o professor explicou agora, só que bem aplicado. Aquele estudo ficou bem legal, bem aplicado, assim, da empresa de Tactime. Se eu não me engano, a gente publicou ele na Relinep, assim, é uma revista bem interessante aqui do Brasil, e o estudo está sendo até bem citado, então eu acho que ficou legal. Para ver como é que é na prática, né? Não fica só na teoria daí. Exatamente, por isso que eu até pedi para o senhor contar um pouquinho dele para nós, para a gente perceber que às vezes a gente fica falando aqui, eu estou sendo muito repetitiva de modo teórico, né? Então é bom ter esse entrelaçamento para a gente perceber tanto na teoria quanto na prática. Porque esse olhar, então, que o professor falou, ele é mais voltado ao operacional. Depois disso, a gente tem o controle de qualidade total, né? Que ele é a qualidade como estratégia. Então, ela está envolvida em toda a organização. Então, ela vai envolver a questão de redução de desperdícios, melhores ciclos temporais e a melhor qualidade dos produtos, tanto tangíveis quanto intangíveis. Então, ela vai olhar para toda a organização buscando essa otimização, esse controle de qualidade. E diante disso, então, a gente está falando aqui da questão muito quantitativa, né? Então, a gente não pode deixar de falar dos indicadores de desempenho. E, então, aqui a gente começa a pensar, então, o que seriam esses indicadores? Os indicadores vão ser os relatórios, os gráficos, e eles vão dar, de certo modo, o sinal vital da organização, o quanto ela está positiva ou negativa no mercado, né? Então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai analisar esses resultados e também identificar quais são os fatores críticos de sucesso. Então, o quanto uma organização ela deve estar investindo em determinado produto, porque aquele produto ali está sendo o top da organização, o que está fazendo ela se destacar. Ou se não, aquele produto que ela achava que era o fator crítico de sucesso não é. Ou ainda a questão das pessoas, o relacionamento da organização com os seus consumidores. É isso que é o fator crítico. Então, tudo isso vai sendo analisado a partir desses indicadores. E qual a importância deles, né? No que eles contribuem? Eles contribuem, então, na redução de desperdícios, defeitos e envolvem mais as pessoas. As pessoas vão estar mais sensibilizadas e sabendo do que está ocorrendo dentro da organização. E existem outras formas também da gente compreender esse contexto da organização, como o Balanced Scorecard. O que ele traz? Ele traz um contexto mais geral da organização, não por indicadores separados, mas ele vai olhar, então, para os aspectos financeiros, dos clientes, dos processos internos e da aprendizagem da organização. Então, ele tem um olhar mais para aspectos intangíveis e tangíveis que estão dentro da organização. E pensando um pouquinho agora, para fazer um fechamento, né, que a gente tem mais uma teoria ainda para falar, seria a questão do quais são as contribuições, né, da teoria matemática. Ela contribui muito em relação a esse controle de qualidade das organizações. Tem o just in time, né, que tu produz sob demanda também. Não há essa questão do desperdício. Então, tudo isso é otimizado a partir dela. Mas também ela tem esse olhar mais reduzido, né? Ele não é um olhar holístico. A gente acaba caindo lá no que o Taylor trazia também das tarefas, né? A gente tem esse foco. Então, essa racionalidade mais instrumental, nem sempre ela vai ser tão positiva em determinadas organizações. Então, aí está a dose de saber lidar com tudo isso e utilizar um pouquinho de cada uma, compreendendo quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Alguma dúvida em relação a essa teoria? Querem comentar alguma coisa ou a gente já pode entrar na teoria da contingência? Pessoal, sinaliza aí no chat, de repente, se tá tudo certo, para a gente poder avançar. Tá bom, pessoal. Então, seguindo, a gente tem
A última teoria aqui, que essa ainda não está disponível para vocês, mas hoje à tarde a gente já vai disponibilizar a aula dela, né? Que fala sobre a teoria da contingência. E se vocês quiserem compartilhar comigo agora, conversar um pouquinho também, queria saber se vocês sabem o que significa essa contingência, já ouviram falar? Só para a gente começar introduzindo essa ideia. Ou é algo totalmente novo para vocês? Não consigo pensar em nada agora. Tá O que bem. que tu acha que é contingência, Felipe? Tipo, contingência é o quê? Pode ser qualquer coisa que venha na tua mente agora, tá? O que vem na minha cabeça é conter alguma coisa. Tipo Contingência assim, de conter, de é segurar. tipo, sei lá, tipo, impedir que algum problema aconteça, alguma coisa assim. Não Tu, sei. tu, tu fez serviço militar obrigatório? Não? Não fiz. Quando tu pegou mas tu te inscreveu, óbvio, né? Sim, sim. Aí tu saiu pelo excesso de contingente. Se tu pegar tua carteirinha militar, vai dizer isso, excesso de contingente. Uma hora que tu tiver com ela, tu olha. Tá bem. Contingência no sentido de incerteza, de tipo, o que a gente faz com essa galera que sobrou? Não tem que fazer, sabe? Então vai pro excesso de Entendi. contingência. Aí dei o spoiler, né, professora, quando eu falei agora. Ixi. Então, exatamente isso do que o professor Zépica deu um spoiler aí para nós, né? Que ela está envolvendo a incerteza. O que traz aí? Qual é a ideia aqui, então? É que a gente não tem certeza de nada. Tudo é muito amplo, é incerto. O ambiente, ele não... A gente não sabe o que vai acontecer ou não. Então, é toda essa complexidade da incerteza do... Por exemplo, a pandemia. Quando que a gente imaginou que todo esse contexto a gente ia estar vivendo desse modo? Quando que a gente pensou que as nossas aulas estariam assim? Entende? Então, é isso que a teoria da contingência nos traz, né? Essa incerteza de não saber o que virá no futuro, e daí surge também como que a gente vai trabalhar com essas incertezas. Como que a gente vai gerir uma organização a partir dessas incertezas. E aqui a gente para pensar, então, no quanto as organizações elas estão atreladas ao ambiente e elas dependem dele, mas ele não depende dela. Então, a gente traz aqui na teoria contingencial que o ambiente ele tem uma relação funcional, né, com as técnicas administrativas, enquanto o ambiente é independente e as técnicas administrativas são dependentes dele. Então, a gente está diretamente atrelado ao ambiente e acaba tendo que reagir frente a ele. E pouco conseguimos impactá-lo, pouco ou até nada por vezes. Então, o que a gente começa a pensar aqui? Se o ambiente é tão incerto, se a gente não vai ter certeza de nada, e na administração a gente fala muito desse tudo depende, né? Como que a gente vai conseguir saber administrar uma organização? Vai existir uma única forma de administrar? E é isso que essa teoria busca estudar e compreender. E daí como que ela surge, né? Ela surge do estudo de Lawrence Lord, e o que eles fazem nessa pesquisa, né? Eles vão buscar entender como que seria, então, uma estrutura ideal para as organizações. Como que eles poderiam ter meio que um modelo padrão. E daí eles vão até escrever um livro, né, que é Organização e Ambiente, e nessa pesquisa deles, eles vão fazer pesquisas em 3 setores industriais. Os setores de papéis, de containers, e até anotei aqui para trazer para vocês o outro ambiente, que seria o ambiente de alimentos empacotados. Então, eles vão estar estudando esses 3 ambientes industriais e eles vão fazer, então, entrevistas e questionários com os gestores, né, com os indivíduos que estão diretamente atrelados à organização. E o que eles vão acabar identificando, então? Que as organizações, tanto as que estão em um ambiente mais certo quanto incerto, elas estarão atreladas, então, a esse ambiente e estarão diretamente tendo que refletir e responder a ele.
Então, não terá como elas terem um modo único de gerir, porque elas são de natureza sistêmica. Então, tudo isso está relacionado o quê? As organizações estão, segundo os autores, né, qual é o grande achado da pesquisa deles? É que as organizações, elas estão voltadas a aspectos relacionados à diferenciação e integração. E daí, o que eles vão querer dizer com isso? Que os nossos próprios objetivos, a gente vai vendo que ao longo da vida eles vão se tornando mais complexos. A gente tem um objetivo inicial, e daí a partir do momento que a gente vai atingindo ele, a gente vai querendo outras coisas. Isso vai se tornando mais difícil de alcançar, a gente vai, por si só, se tornando mais complexo. E aqui, na ideia deles, as organizações também, esse propósito das organizações vai se transformando e se tornando mais complexo. E elas vão ter que aprender a lidar com a diferenciação e com a integração. E o que significa isso, né? O que é essa diferenciação? A diferenciação é que, por exemplo, o ambiente vai se transformar, vai demandar que determinado setor da organização se modifique. A gente pode pensar no relacionamento com o cliente, que atualmente é mais voltado à questão da tecnologia. O setor lá, ele teve que se transformar para conseguir reagir à demanda do ambiente. Só que internamente, isso deve ter uma integração. Só que os diferentes setores da organização, as pessoas, por vezes, elas podem estar com objetivos diferentes. E daí, como que vai haver esse entrelaçamento? Como que, à medida que tu conseguir ir se diferenciando, né, para estar dentro do mercado, tu conseguir reagir ao ambiente, tu também consegue haver uma integração em que todos estão caminhando junto e estão colaborando. E daí aqui se traz a ideia de conflitos, né? E daí como que tu vai resolver esses conflitos? Tu pode resolver os conflitos através da confrontação entre as pessoas. Bom, as pessoas vão conversar e vão tentar resolver. A suavização, que tu vai tentar chegar a um meio ponto, tu vai tentar diminuir aquele problema. Ou também a racionalização, que tu vai reduzir as diferenças, então, para aumentar a integração. Só que à medida que tu fizer isso, tu vai estar indo contra daí a questão do teu ambiente. E como que tu vai ficar contra o ambiente para te permanecer no mercado? Então, aqui a gente começa a pensar e a perceber a grande complexidade que existe dentro dessa teoria, né? De como que tu vai conseguir compreender as organizações. Dentro disso, então, eles trazem a ideia dessa interface, que seria o quê? O ponto de confrontação, que seria, então, entre as próprias pessoas, né, do grupo a grupo dentro da organização, ou também a questão do indivíduo com a organização, quando não estão conseguindo chegar em um ponto comum, né? E também da própria empresa com o ambiente, né? Do quanto ela está conseguindo se diferenciar e também haver essa integração. Vou tomar uma aguinha aqui, já continuamos. Já que ninguém fala, né, professor? Daí eu tenho que tomar uma aguinha. Aqui, professor, eu vou trazer teu aluno aqui de câmera aberta. Mas falando, brincadeiras à parte, a gente gravou hoje de manhã uma entrevista, eu e a professora Vanessa, sobre essa questão que ela está comentando aqui na pesquisa de mestrado dela. Então ela falou um pouco da organização. A entrevista ficou bem legal, gente. Assim, a gente mostrando os aspectos contingenciais aplicados, né, na organização, que é uma organização de empreendedorismo social. Boa, ficou muito legal. E uma outra coisa que eu esqueci também de falar é que, assim, com relação à teoria matemática, e aí casa com essa ideia contingencial, também tem uma entrevista disponível com a professora Josi Mendes, da UPE, que é sobre racionalidade do Guerreiro Ramos. Lá no início do semestre, a gente teve uma palestra sobre o Guerreiro Ramos, e aí vocês assistiram, mandaram relatórios e tal, de assistir. E aí a professora Josi é uma pesquisadora de Guerreiro Ramos do formato de racionalidade, e a gente trouxe ela para falar um pouco da racionalidade objetiva e subjetiva, e aí a gente tocou um pouco nessa segunda, agora de manhã com a professora Vanessa. Bem legal. Depois, vocês vão ter que assistir depois até para as provas e tal, né? Mas fica aqui o jabá gratuito, né? O material tá bem legal.
Eu até pensei em dar uma comentada ali quando eu comecei a falar sobre os confrontos, né? Mas eu vou deixar para eles assistirem a entrevista, professor. Vamos dar esse incentivo a eles, né? Então, pessoal, seguindo, depois disso, então, houve outro estudo, que é da Woodward. Que o que ela traz? Ela é uma socióloga e ela faz uma pesquisa e a partir do estudo dela, ela entende que, então, as estruturas tradicionais, elas não vão necessariamente garantir o melhor sucessão, o sucesso das organizações. E diante disso, então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer, então, uma possibilidade de arranjo físico das organizações, né? Que ela traz o arranjo físico com a produção e a tecnologia. E daí o que ela traz? Ela traz a ideia de produção unitária, da produção em massa e da produção também por, deixa eu ver aqui, processo contínuo. Então seriam esses três Professora, de novo, desculpa te atrapalhar, tá? Mas isso tem muito a ver com a turma que está nos assistindo, muito. Porque aqui a gente tem engenharia de computação, engenharia de automação, sistemas de informação e também tem química. E aí, quando a gente fala de produção unitária, de produção em massa, de produção contínua, a gente pega todo mundo, entendeu? Pela perna. Porque, por exemplo, quando a gente fala aí de produção unitária, a gente consegue encaixar a galera da computação, dos sistemas de informação, pensando aí no desenho de algo para alguém, né? A encomenda de algo vindo de alguém para alguém. Aí quando a gente fala aí da produção em massa, a gente consegue colocar a galera da automação a trabalhar, né? Esses sistemas integrados de produção empurrada. E quando a gente fala de produção contínua, a gente fala de petróleo, de tinta, de perfume, de coisas assim, que a produção é sempre contínua, tu não consegue nem saber quando é que começa e quando é que termina algo, né? A gente consegue trazer a galera da engenharia química para trabalhar com a gente. Então a Woodward, ela é muito feliz assim nesses três modelos dela, porque ela acaba englobando todas as profissões assim, né, mais duras de como é que elas trabalham e como é que se conversa com a administração. Exatamente. E daí ela traz essa visão também de que não necessariamente esse modelo tradicional ele vai dar conta. Então é importante tu olhar e, bom, por vezes tu vai ter que utilizar determinado arranjo ou tu pode até ir transformando ao longo do tempo, o que conversa, então, com a teoria contingencial, que é essa questão da incerteza, né, de tu ter que ir se transformando à medida que o ambiente vai demandando. E outra contribuição bem importante que a gente tem da teoria contingencial seria do Burns e Stalker, né? E o que eles trazem? Eles trazem, então, que vão existir sistemas mecânicos e orgânicos. E a gente vai precisar identificar, a partir disso, qual é o que melhor se adapta no ambiente organizacional. Então, por vezes, o sistema mais mecânico, que seria aquele sistema que a gente pode pensar lá na própria burocracia, né, que vocês estudaram, que é aquele sistema que é todo organizado, planejado, definido. Aqui a gente pensa na questão da estabilidade e permanência, que tudo fica naquele padrãozinho. Aqui a gente pode pensar até, isso sempre me lembra a questão das próprias prefeituras, né? Que é tudo uma coisa que tu tem que seguir uma ordem, tem todo um modo de resolver as coisas. Ou se não, a gente pode pensar nos sistemas orgânicos, né? Que daí há maior flexibilidade, tu tem um ambiente mais de transformação, mais dinâmico, tu pode ir reorganizando as coisas. E sempre quando eu penso em um sistema orgânico, eu penso em uma empresa. Não sei se vocês conhecem a empresa Dobra. Conhece? Pois é muito legal, né, Zépica? O jeito que eles trazem, a estrutura organizacional deles, o modo de trabalho é muito diferente, é muito diversificado. E aqui a gente pode perceber exatamente, então, o sistema orgânico, que tem essa abertura, essa flexibilidade, esse olhar diferente para gerir. Então, a estrutura da organização. Então, os autores trazem essas duas possibilidades, alegando que não, tu vai ter que analisar o teu ambiente e ver qual que melhor encaixa para te desenvolver a tua organização. E por fim, então, a gente falou nas outras aulas, né, sobre diversos tipos de homem. E aqui a gente chega, então, no homem complexo. Seria, então, esse homem que é um ser transacional, né, que ele vai ter um comportamento que vai ser dirigido para objetivos, para metas, né,
E aqui a gente vai perceber os sistemas individuais e não, que não são estáticos. Então, vai haver essa constante transformação, essa mutação, e as organizações vão ter que saber lidar com isso em meio à incerteza e à complexidade, sempre pensando que vai haver, então, essa necessidade de diferenciação, mas elas não podem esquecer também do ambiente interno na organização, que seria, então, manter a integração. E pensando, então, para finalizar, o que tem de aspectos para a gente criticar nessa teoria, né? Para a gente olhar para ela sobre um olhar mais, bom, será que é isso mesmo? Vem essa questão, né, de ênfase do ambiente, né? A gente dá mais atenção para o ambiente externo na organização do que para o ambiente interno, e também essa questão do relativismo, né, pessoal? Porque o quanto a gente sabe que está em um ambiente de mutação, de constantes transformações, a pandemia é um grande exemplo, só que isso não significa que a gente não deve buscar meios para ter uma noção de como gerir as coisas. Então, talvez nem tudo seja tão relativo assim. É preciso buscar olhar com maior cuidado para as coisas, considerando, sim, a sua complexidade. Em relação a essa teoria, então, algum apontamento? Querem compartilhar aqui no chat para mim? Até para mim saber se vocês estão entendendo, né? Ufa, professora, vencer essas 3 teorias. Meu Deus do céu. E eles não ligaram a câmera. Te falei. Eles falaram muito pouco comigo. Te falei, viu? Acho que eles não gostam só de mim, eles também não gostam de ti. Agora eu tô me sentindo mais em casa. Gente, brincadeiras à parte, tá? Quero aproveitar e dar uns recadinhos aqui de final de aula, então, pra gente já poder encerrar. Tá todo mundo com fome, desesperado, né? Com fome, 11h44. Eu tava comendo biscoitinhos pra não ficar com tanta fome. Gente, olha só. A professora Vanessa falou lá no início da aula do nosso cronograma, tá? Vocês estão aí, gente? Dá um sim aí no bate-papo pra mim. Dá um oi. Oi, professor. Sim, ok. Ah, tá bom. O seguinte, ó, a gente vai ter... A professora Vanessa falou um pouco do nosso cronograma, tá? Eu quero só reforçar alguma coisa que ela disse. Primeira coisa que eu quero reforçar com vocês é o seguinte. A gente vai ter a aula da... Eu vou abrir o cronograma aqui, peraí. Que aí a gente conversa olhando para ele e faz mais sentido, eu acho. Tá bonito, vamos lá então. O negócio é o seguinte, ó. A gente vai ter então, na semana que... Hoje eu vou estar liberando para vocês a aula gravada de contingência bonitinha e tal, né? Que eu faço para vocês semanalmente, junto com a entrevista sobre esse sistema aí de autogestão, de empreendedorismo social, tá? Os 2 materiais. Aí, pessoal, não esqueçam de fazer a avaliação de vocês, que vai estar disponível até segunda-feira, tá? 23h55, aí encerra a avaliação, e aí a gente não vai... E aí vai perder a nota, né? Além disso, gente, nós vamos ter mais dois conteúdos. Além do conteúdo de hoje, a gente tem mais 2 conteúdos que vão ser liberados para vocês, que é o conteúdo de estratégia organizacional e o conteúdo de empreendedorismo, tá? Aí eu vou liberar para vocês na sexta-feira de estratégia. Queria perguntar para vocês o seguinte: vocês preferem que eu libere isso tudo num único negócio, assim, que libere tudo junto na sexta? Tanto estratégia quanto empreendedorismo, faz um aulão enorme de uma semana e a semana que vem fica sem aula? Fica mais fácil para vocês? Ou vocês preferem quebradinho? Gente, falem comigo. Meu pai do céu. Vamos lá, gente. Dê um... Não sei. Peraí, a avaliação, pra gente fazer a avaliação, que avaliação é essa? Avaliação 4, tá lá na plataforma. Tá. Eu achei que era outra avaliação. Já tava pensando. Tá nervoso já, mas tudo bem. Tá. Eu fiquei perdido nessa também. Não, essa daí, professor, você fala aquelas questões que você jogou no Drive, né? Isso. Tá. Ah, tranquilo, então. Quase, olha, deu mini ataque cardíacos aqui nessa aula agora. Gente... Não, eu me perdi um pouquinho. Então, só aquelas questões dos colegas, né, que a gente tem que responder. Isso mesmo, até segunda. Ah, tranquilo. Tá?
Tá, e com relação à aula, como é que vocês preferem? Ela cortada ou ela inteira? Uma coisa só? Ou duas? Ah, professor, não sei também. Não sei se cortar, é porque talvez inteira fique muita coisa, né? Mas aí eu posso fazer em vídeos menores, posso fazer menores vídeos Ah, então beleza. numa única pastinha, libero antes, só para vocês se organizarem melhor de repente. É porque eu tô achando que vai chegar a última semana, vocês vão estar com a minha prova, a prova de todo mundo, vocês vão estar bem loucos, né? Das ideias de vocês. Eu vou liberar então sexta-feira a aula, tá? E aí eu converso com a professora Vanessa, a gente se ajusta para ver como é que vai fazer isso. Aí, gente, seguinte, ó. Eu preciso que vocês respondam. Vamos conversar aqui, ó. Entre nós, por favor, tá? Eu quero valorizar vocês que estavam presentes nos ao vivos, tá? Eu acho que vocês que estavam aqui, vocês merecem aí um plus por estarem, né? Tem gente que está acompanhando só o gravado, tem gente que eu nem conheço dessa turma, então eu quero valorizar quem está nos ao vivos. Aí eu fiz isso aqui, ó. Vou botar aqui no bate-papo para vocês um formulário, tá? Que é quem é você no YouTube. Eu só quero que vocês preencham aí a turma de vocês, turma A, coloca o número de matrícula, coloca o teu nome exatamente como ele está no YouTube. Então, se ele está abreviado, põe abreviado. Se está o primeiro e o segundo, põe o primeiro e o segundo. Coloca como vocês responderam os comentários do YouTube e o link do canal no YouTube, tá? E aí eu quero que vocês façam isso. Mas só para quem está aqui no ao vivão, tá, gente? Não fique espalhando muito isso, não. Eu quero valorizar vocês. Quero dar dar uma força, né? Quero dar uma força para quem está ao vivo, tá bom? Então, preencham essa planilha para mim, por favor. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, tá? Vocês estão... Eu comprei um curso, tá? De oratória, de oratória e de... deixa eu fechar esse cronograma aqui. Gente, comprei um curso de oratória e ganhei acesso a 4 assinaturas para os alunos. E aí eu queria dar de presente para vocês, tá? Pelo menos um curso desse para vocês que estão aqui na aula. Vai ser um curso completamente online, não precisa pagar nada. Assim, é presente do professor para vocês, tá? E eu quero um aluno que tenha interesse em participar desse curso que fale comigo, mande um e-mail para mim, porque eu vou mandar as informações do curso para vocês se interarem, vejam como é que é o curso. Vão ser 4 encontros online no sábado e vão ser certificados, acho que 40 horas o certificado que vocês vão receber. E é com uma profissional aí da fala, da forma como ela se coloca, a forma como se pronunciam as coisas, e também para perder um pouco da vergonha de falar em público. Então eu acho que esse curso ele pode vir bem-vindo, certo? Para vocês. Então, quem tiver interesse em assistir o curso, em receber o curso de graça, presente do professor, mande para mim aí um e-mailzinho e diz, professor, fiquei interessado. Vou colocar aqui no bate-papo o link também desse curso, para vocês verem como é que ele é e aquela coisa toda, tá bom? Só que assim, ó, é bem coisa de TV, né? O primeiro que falar comigo vai levar, tá? O primeiro que pedir o curso eu vou dar, porque eu só tenho uma assinatura por turma e eu quero... Então, vou valorizar o que chegar na frente, assim, tá bom? Bem interessante o curso, gente. São 3 profissionais aí que falam muito bem, que trabalharam em ambientes onde a fala era exigida, apresentação de projetos, e eles estão vendendo o curso custava, sei lá eu quantos, de 400 pila. Enfim, aí a gente conseguiu negociar e agora e tem essas assinaturas, eu quero que vocês façam o curso. Alguém de vocês, né, que quiser fazer essa formação complementar aí, voltada ao ambiente de trabalho. Certo, bonitos de rosto. Eles são tudo bonito de rosto, professor, porque é a única parte que eu vejo deles, entendeu? Fico só os rostinhos aqui. Só as bolinhas. Não, e tem alguns que não tem fotinhos, professor. Mas o meu é metade do meu rosto. Não, mas eu já te acho bonito de rosto assim, Felipe. O sonho da minha vida é te ver abrir a câmera. E eu acho que eu me apaixono, cara. Me apaixono daí. No dia 17 ele vai ligar pra nós. Eu quero ver. Então eu vou tentar barbarizar. Gente, ó. Vai hidratar o cabelo, vou fazer um negócio aqui, ficar bonito, vir pra aula. Ficar bonita é difícil, mas eu vou... professor. Oi? Eu não tenho coragem nenhuma de ligar.
Gente do céu, mas eu tô brincando com você, né, Por que esse professora? medo? Mas você tem que aprender a fazer isso, gente. Eu também não tenho coragem, mas a Não gente quero assustar respira ninguém, não, fundo e manda professor. ver, né? Vou tentar mandar ver. Gente, eu quero conhecer. Mas eu tô quero com a minha conhecer câmera vocês, estragada, pessoal. professor. Não, sério. Ah! É sério, meu. Vixe, meu cachorro comeu minha câmera. Essa aí eu já usei. Essa aí eu já usei, Luiz, não vai. Parou de Essa aí funcionar eu mesmo aqui. já usei. No doutorado, ai, professor, minha câmera estragou. Isso aí eu já usei. Mano, pior que ninguém acredita em Quem mim, é nunca? verdade. Ai, caiu minha internet agora. Bah, caiu minha internet, professor. Isso aí eu já Ah, usei. professor, não tem problema. Quando eu voltar pro presencial, você vê o nosso rosto, vai ver bastante. Gente, não, mas falando sério, eu não vou nem saber quem são vocês, de verdade. Porque eu vou passar por Nossa, vocês na verdade. rua, eu não vou conseguir reconhecer. De repente vocês vão reconhecer meu rosto, né? Mas eu não vou saber olhar quem são vocês, assim. Muito louco isso, né? Que vocês vão passar um semestre inteiro comigo aqui e eu não vou. Tipo, se passar na rua, não tem como dar um oi pra vocês, eu não sei quem são vocês. Que doido, né? Mas, gente, é sério, vocês precisam se organizar nisso agora, o puxão de orelha, né? Porque quando vocês forem para o ambiente de trabalho, assim, bah, não vai ter como fugir disso, né? E se fosse presencial, vocês tinham que estar lá, todos ramelentos, de cabelo em pé, mas vocês estariam lá, né? Então, avaliem isso com carinho, tá? Para quando vocês pegarem próximas disciplinas de repente, porque fica muito mais legal olhar vocês reagindo ao que a gente fala. Aí se fala uma coisa e, bah, fez uma cara de dúvida, já dá para ver que tem que melhorar o que falei, por exemplo. Ou se, bah, vocês estão te compreendendo, assim, ou, bah, tá entediado, aí baixa, assim, aí a gente, pô, tem que dar uma alertada. Então, é muito diferente da aula com câmera de vocês aberta do que com a câmera fechada. E vocês são a minha única turma que não abre câmera. Todas as outras turmas abrem a câmera, bate-papo, dialoga. Só vocês não abrem a câmera de vocês. Então, pensem nisso com carinho, porque se é difícil para vocês ficar aturando a gente aqui sentado, gente, confesso para vocês que é difícil também pegar e ficar dando aula só para os quadradinhos, assim, é bem complexo, sabe? Fica bem difícil conduzir. Mas, uma hora, professora, sabe o que eu desejo de todo o meu coração, com toda a minha bondade, é que algum deles queira carreira acadêmica, professora. É meu sonho, entendeu? Que alguém aqui vai fazer mestrado e vai dar aula. E aí eles vão pegar os alunos deles, assim, de câmera fechada. Gente! Por favor, né, pessoal? Fale no chat, pelo menos. Não me deixe falando sozinha. É verdade. Gente, dito isso, preencham ali o negócio, então, do YouTube. E beijo, me liga, gente. Tá? Semana que vem, na outra, a gente conversa, a gente vai batendo papo, nossa outra aula. Não esqueçam de assistir os materiais da plataforma, responder os comentários do YouTube, certo? E qualquer coisa, escrevam aí por e-mail pra gente. E não esqueçam de pedir o curso, quem quiser, né? Quem quiser o curso, quem se interessar, manda um e-mailzinho para mim, que aí eu já coloco vocês em contato com o negócio da plataforma. Valeu, gente. Professor. Oi, Matheus, esse teste falar. Foi o último, né, que a gente vai ter desse semestre. Vocês têm esse e vocês ainda têm a prova final, tá? A prova final é na outra semana. Verdade, tá certo. Tá bom? Beleza. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Tchau, valeu, gente. Valeu. Valeu, professor. Até mais. Obrigado. Obrigado, professores, gente. Né? Valeu, gente. Até mais, boa tarde. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Valeu. Deixa eu parar.